Como é que é, pessoal? Bem, hoje vamos dar aqui início à resolução do exame do IJRE 2019. Este aqui com o exame de matemática. Então, IJRE agora que tem um novo nome, agora chama-se Universidade de João Guissano, ou, se preferir, UJC. Então, o primeiro exercício do nosso exame diz o seguinte: qual é a negação de P e Q? Então, temos aqui o primeiro exercício, querendo a negação de P e Q. Então, eu vou usar aqui a lei de Morgan para negar esta preposição, ou essa proposição. Então, terei aqui não P e Q. Então, vou distribuir aqui esse sinal. Então, não vezes Q, terá não P. Não vezes I, terei O. Negação de uma conjunção é igual a disjunção. Então, não vezes Q, terei não Q. Então, esta aqui é a negação de P e Q. Então, isto aqui corresponde à alternativa D do exame. Então, passando aqui para a questão do número 2, que diz o seguinte: exprima B em função de K, sabendo que 4K é igual a 3A e que B é metade de A. Então, temos aqui 4K sendo igual a 3A. Também nos dizem que B é igual a metade de A. Neste caso, A sobre 2. De seguida, o que eu vou fazer? Vou aqui isolar o A. Então, terei A igual. O 3 passa para outro membro, vai dividir, uma vez está a multiplicar. Então, terei 4K sobre 3. De seguida, vou substituir aqui o valor de A nesta expressão. Então, teremos B sendo igual ao valor de A, que é 4K, sobre 3, isto sobre 2. Então, aqui vou dividir por 1. Então, teremos que B será igual a 1 vezes 4K, ficaremos com 4K, sobre 2 vezes o 3, teremos 6. Então, B será igual. Simplifico o 4K por 2, ficaremos com 2K, sobre. Simplifico o 6 por 2, ficarei com 3. Então, B será igual a 2K sobre 3. Então, isto aqui corresponde à alternativa A do exame. Então, passando aqui à questão de número 3, diz o seguinte: qual das expressões é algébrica racional fracionária? Então, sabemos muito bem que uma expressão algébrica racional fracionária é aquela em que temos, neste caso, uma variável no denominador, não estando na raiz, nesse caso, porque estando na raiz ficará irracional. Então, olhando para todas as opções aqui, o que satisfaz essa condição é a opção C. Então, para o número 3, ficamos com a opção C. Então, vou passar aqui para a questão número 4, uma questão muito interessante. Diz o seguinte: a expressão simplificada de... Então, aqui temos aqui o número 4. Nos dão aqui 2 mais raiz de 5 vezes 9 menos 4 raiz de 5. Tudo isto na raiz. Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar mais com esta expressão. Vou aqui aplicar algumas propriedades. Então, vou separar a expressão. Teremos aqui raiz de 9 menos 4 raiz de 5. Então, isso aqui ficará igual a raiz de 9 menos. Ter 4 raiz de 5 é uma coisa que ter raiz de 80. Então, é só meter esses 4 dentro desta raiz. Muito bem. O que eu vou fazer de seguida? Eu vou considerar aqui o meu 9, né, como sendo o meu valor de A. Então, vou dizer aqui meu A será igual a 9, né? Eu vou chamar meu 80 de B. E B será igual a 80. Muito bem. Vou aqui à procura de um outro valor, que é o valor de C. Então, vou dizer aqui, isso aqui é uma propriedade que diz que C é igual a raiz de A ao quadrado menos o B. Então, teremos aqui o C sendo igual a raiz de valor de A, quando é que vale?
9 ao quadrado menos b equivale a 80. Então, o c será igual a raiz 9 ao quadrado dá 81 menos 80. Então, teremos c sendo igual a 81 menos 80 dá raiz de 1. Raiz de 1 dá 1. De seguida, vou aqui mostrar uma outra propriedade. Diz o seguinte. A mais C sobre 2 menos, né? Uma vez que temos sinal de menos, vamos aqui considerar como sendo menos. Se fosse mais, vamos pôr mais, né? Menos A menos C, tudo isso sobre 2. Isso tudo na raiz. Então, já temos o valor de A. O valor de A quando é que vale? Vale 9. Então, teremos 9 mais o valor de C, que é 1 sobre 2, tudo na raiz, menos A, que vale 9, menos o valor de C, que é 1 sobre 2, tudo dentro da raiz. Muito bem. 9 mais 1 dá 10. E 10 dividido por 2 dá 5. Então, teremos aqui raiz de 5 menos 9 menos 1 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. Então, temos aqui raiz de 4. Raiz de 4 eu conheço, é 2. Então, ficaremos com raiz de 5 menos 2. Então, esta aqui é a nossa expressão simplificada, né? Então, não se esquecendo desse 2 mais raiz de 5. Então, teremos aqui 2 mais raiz de 5 vezes a expressão que encontramos agora. Raiz de 5 menos 2. Então, isso aqui nos remete a um caso notável, que é a diferença de quadrados. Então, isso aqui pode ser escrito da seguinte forma, como sendo raiz de 5 ao quadrado menos o 2 ao quadrado. Então, raiz com 2 corta, ficaremos com 5 menos 2 ao quadrado dá 4. Então, isso aqui será igual a 1. Então, essa expressão é igual a 1. Então, isso aqui corresponde à alternativa D do exame. Então, vamos aqui passar para a questão seguinte. Vou passar para a questão seguinte, que é a questão de número 5. Diz o seguinte. Qual é o conjunto solução da equação 3 elevado a x mais blá 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 blá. Então, temos aqui 3 elevado a x mais 3 elevado a x mais 1. Isto aqui igual a 12. Muito bem. Eu vou separar aqui essa expressão. Então, ficaremos aqui com 3 elevado a x mais 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1 igual a 12. Então, ter isto, eu vou conseguir ter isto aqui. Então, vou dizer o que é aqui? Vou dizer aqui uma malandragem. Vou dizer que 3 elevado a x será igual a t. Então, onde tem 3 elevado a x, vou substituir por t. Então, aqui terei t mais t vezes o 3 sendo igual a 12. Então, terei t mais 3 vezes t dá 3t igual a 12. T mais t dá 4t igual a 12. Então, t será igual a 12 sobre 4. Então, o valor de t será igual a 3. Então, vou pegar esse valor de t e substituir nessa expressão. Então, 3 elevado a x tem que ser igual a t, né? Então, 3 elevado a x será igual ao valor de t, que vale 3. Então, aqui eu tenho 1 como expoente. 3 elevado a 1 dá 3. Então, corto base com esta base. Então, meu x será igual a 1. Então, esta aqui é a minha solução. Isto aqui corresponde à opção A do exame. Muito bem. Passando aqui a questão de número 6, que diz o seguinte. Um relógio atrasa 5 minutos a cada 8 horas. Então, ele atrasa 5 minutos a cada 8 horas. Quanto tempo atrasará em 4 dias? Então,
Sabemos muito bem que 4 dias corresponde a 96 horas. Então, muito bem, vou usar aqui uma regra de 3 para apanhar a solução. Então, se 5 minutos são 8 horas de atraso, então 96 horas, que são 4 dias, estará para x. Então, meu x será igual a 96 horas vezes 5 minutos sobre 8 horas. Então, corto hora com hora. Então, x será igual. Muito bem. 96 dividido por 8, isto aqui dá 12. Então, terei 12 vezes 5 minutos. Então, x será igual a... Eu sei que 6 vezes 5 dá 30. Então, 12 vezes 5 será o dobro. Então, ficará 60 minutos. Então, este aqui será, neste caso, os minutos de atraso. Então, isso aqui corresponde à alternativa B do exame. Então, passando aqui a questão de número 2, aliás, número 7, diz o seguinte: dois números estão na razão de x de 2 para 3. Então, dois números, vou chamar aqui de x, né, sobre y, estão na razão de 2 para 3. Então, vou fazer aqui o produto dos meus dois extremos. Teremos 3x sendo igual a 2y. Vou isolar aqui uma incógnita. Vou escolher aqui o x, né? Queremos com x sendo igual a 2y sobre o 3. Então, vamos ver o que eles mais nos dizem aqui. Acrescentando-se 2 a cada um, as somas estão na razão de 3 para 5. Então, o produto dos dois números é... Então, eles acrescentaram 2 nesses dois valores, né? X e y. Então, teremos aqui x, mas acrescentaram aqui 2. Mais 2 sobre y mais 2. Será que isso aqui será igual a razão de 3 para 5. Então, vou fazer aqui também um produto dos extremos. Então, ficaremos aqui com 5 vezes x mais 2 igual a 3 vezes y mais 2. Então, 5 vezes x, teremos 5x. 5 vezes 2, teremos 10, sendo igual a 3 vezes y, teremos 3y. 3 vezes 2, teremos 6. Então, vou passar este y para cá. Ficarei com 5x menos o 3y, sendo igual, passo 10 para lá, a 6 menos 10. Então, ficaremos com 5x menos 3y igual a 6 menos 10. Isso aqui dá menos 4. Então, o que eu vou fazer em seguida? Já tenho aqui o valor de x isolado. Vou, neste caso, substituir essa expressão. Então, ficaremos com 5 vezes o valor de x, que vale 2y sobre 3, isto menos o 3y igual a menos 4. Então, 5 vezes 2 dá 10. Então, ficaremos com 10y sobre 3 menos 3y igual a menos 4. Vou fazer aqui o MC, vou multiplicar todo mundo por 3. Então, ficaremos com 10y. 3 vezes menos 3 dá menos 9y igual a 3 vezes menos 4 dá menos 12. Então, 10y vezes 9 dá y igual a menos 12. Então, o valor de y é menos 12. Então, para achar o valor de x, vou pegar essa expressão e substituir. Então, dizemos que x é igual a 2y sobre 3, né? Então, já tem o valor de y. Então, x será igual a 2 vezes o menos 12, que é o valor de y, sobre 3. Então, x será igual
a 2 vezes menos 12 dividido por 3, isto aqui dá menos 4. Então, x será igual a 2 vezes menos 4, vai dar menos 8. Então, eles querem, neste caso, o produto de x vezes y. Então, teremos aqui x vezes y sendo igual a menos 12 vezes menos 8, né? Posso cortar esse sinal com esse, uma vez que menos com menos dá mais. Então, terei 12 vezes 8. Podemos fazer aqui, né? Podemos fazer aqui ou aqui. 12 vezes 8. Então, 8 vezes 2 dá 16. Vai 1. 8 vezes dá 8, mas aqui dá 9. Então, teremos 96. Então, o produto de x e y será igual a 96. Então, espero tenham compreendido, espero tenham gostado desta vídeo aula e vou parar por aqui. O vídeo está a ficar longo, vou dar continuidade no próximo vídeo. Então, pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar aí as notificações para estar a par de todo o conteúdo. E pessoal, fiquem em casa, essa doença não está para brincadeiras. Então, estudem bastante e até o próximo vídeo.